Sabe aquele momento no meio de um dia comum em que a gente para e pensa: o que é tudo isso? De onde é que o mundo veio? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: quem sou eu? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, usando como guia um dos romances mais fascinantes já escritos sobre filosofia. Para essa nossa análise, vamos dar uma olhada em algumas das ideias centrais que aparecem logo nos primeiros capítulos de O Mundo de Sofia. É uma jornada que começa com um sentimento que é, ao mesmo tempo, o mais simples e o mais profundo de todos. E aqui, gente, está o pulo do gato. O ponto de partida para qualquer investigação filosófica não é ter um super intelecto, saber um monte de coisas, não. É a capacidade de se espantar, de olhar para o mundo e ficar, sabe, maravilhado. Para explicar isso, o livro usa uma metáfora que é simplesmente genial. Pensa só, o universo, com toda essa complexidade, essa existência toda, é como um truque de mágica impossível. Um coelho branco gigante saindo do vácuo de uma cartola. E onde é que a gente entra nisso tudo? Bem, quando a gente é criança, é como se estivéssemos bem na pontinha dos pelos do coelho. De lá, a visão é perfeita. A gente consegue ver o mágico, a cartola, e fica de boca aberta com o truque inacreditável que é a existência. Só que com o tempo, uma coisa meio estranha acontece. A maioria das pessoas começa a rastejar para dentro da pelagem do coelho, lá no fundo, onde é quentinho e confortável. A gente se acomoda. A vida vira rotina e aquele espanto inicial com o grande truque de mágica vai sumindo. A gente simplesmente esquece de olhar para cima. E é nesse estado de conforto que a gente encontra a nossa protagonista, que está prestes a ser puxada para fora da pelagem do coelho. A história dela começa numa caminhada para casa. Uma caminhada perfeitamente normal. Então, essa é a Sofia, uma garota de quase 15 anos, tendo uma conversa super normal com a amiga dela, a Jorun, sobre se o cérebro humano é tipo um computador avançado. A vida dela até esse momento é, bem, comum. Mas aí, quando ela chega em casa, a rotina quebra. Lá na caixa de correio, no meio das contas e propagandas, tem um envelopezinho, sem selo. O que quer dizer que alguém deixou ali à mão. E o mais bizarro de tudo, sem remetente. Só o nome dela, Sofia Amundsen. Dentro do envelope, uma folhinha de papel com só 3 palavras escritas à mão. Uma pergunta. E que pergunta, hein? Quem és tu? Assim, do nada, sem nenhum contexto. E essa perguntinha é tão simples, nossa, mexe com a Sofia de um jeito. Claro, o nome dela é Sofia Amundsen, mas a pergunta é muito mais profunda. Quem é essa pessoa? O que define quem ela é? Pela primeira vez na vida, ela percebe que não sabe a resposta. Meio abalada, mas também super curiosa, ela decide voltar na caixa de correio. E não é que ela acha outro envelope igualzinho ao primeiro. A coisa toda fica ainda mais misteriosa. A segunda carta traz outra pergunta gigantesca. Dessa vez, a questão sai do eu e vai para o universo inteiro. De onde vem o mundo? De repente, Sofia se vê pensando no maior enigma de todos, o da criação. Será que o universo sempre existiu ou surgiu do nada? E isso aqui mostra perfeitamente a diferença, né? As cartas forçam a Sofia a sair das perguntinhas do dia a dia, aquelas que nos deixam seguros e confortáveis lá no fundo da pelagem do coelho, e a encarar de frente as perguntas fundamentais que a maioria de nós prefere ignorar. As perguntas continuam chegando, mas agora o remetente misterioso começa a oferecer um caminho para encontrar as respostas. No outro dia, a correspondência anônima sobe de nível. Não são mais só perguntinhas soltas. Agora é um envelope grande, prometendo um curso de filosofia. O ponto aqui é que não se trata mais só de questionar, mas de aprender a pensar. E o que é filosofia, afinal, segundo essa carta? Não é um hobby estranho, tipo colecionar selos. É algo que interessa a todo mundo, porque nasce justamente da nossa capacidade de olhar para a existência e pensar: uau, que incrível! O argumento da carta é muito claro. Pensa bem, se as nossas necessidades básicas, como comida, calor, companhia, estão todas resolvidas, ainda falta uma necessidade fundamental, a necessidade de entender, a de responder aquelas grandes perguntas. Afinal, o ser humano não vive só de pão. E com isso, tudo começa a se conectar. A jornada da Sofia com as cartas nos traz de volta para aquela primeira metáfora do coelho. A gente volta para o mágico. Olha que interessante. Não somos só espectadores do truque. Nós somos parte dele. Nós somos o coelho.
Mas a grande virada de chave, o que nos dá um poder incrível, é que a gente pode ter consciência de que está participando de algo misterioso e maravilhoso. E os filósofos, quem são eles nessa história toda? São simplesmente as pessoas que se recusam a ficar lá no quentinho no fundo do pelo. São aqueles que têm a coragem de escalar tudo de novo até a pontinha, para tentar dar uma espiada no mágico e entender como funciona esse truque. E assim, a jornada da Sofia nos deixa com uma pergunta, mas não dentro do envelope, e sim para nossa própria reflexão. O espanto é o ponto de partida, mas com o tempo, a vida nos empurra para buscar conforto em vez de clareza. A grande questão que fica no ar é será que a gente já parou de escalar?